Na aula de hoje vamos estudar as fontes de alimentação. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nos tipos de corrente elétrica que vocês podem encontrar nos circuitos. Começando com a corrente contínua. A corrente contínua é aquela fornecida por pilhas, baterias e pela fonte de alimentação dos aparelhos. Corrente contínua, se a gente representar num gráfico, ela é uma linha reta, como vocês podem ver, porque ela não muda nem de valor nem de sentido. Por exemplo, a tensão da pilha é contínua, a corrente que ela fornece também é contínua. Corrente alternada. Corrente alternada é aquela que muda de valor, aqui é zero, ela vai subindo o valor até o máximo, depois ela diminui até zero. Daí ela muda de sentido. Começa a aumentar no sentido negativo, chega no máximo e depois chega outra vez ao zero. Então a corrente alternada, que é aquela fornecida pela rede elétrica, pelos transformadores, ela muda o valor e muda o sentido também. Ora é positiva e ora é negativa. E a corrente pulsante tem uma particularidade. Aqui ela é zero, ela vai aumentando o valor, chega no máximo, depois vai para zero. Daí ela aumenta outra vez, chega no máximo e vai para zero. É um tipo de corrente que só muda de valor. Todos os aparelhos eletrônicos funcionam com tensão contínua, corrente contínua. Pode ser fornecida por pilhas, baterias. Os aparelhos mais simples, os menores aparelhos, são alimentados com pilhas e baterias. Já os aparelhos maiores são ligados na rede elétrica. Mas espera aí, a rede fornece tensão alternada. O aparelho funciona com contínua. Então dentro do aparelho nós temos uma fonte de alimentação que transforma a tensão alternada da rede em tensão contínua para fazer o aparelho funcionar. Então aqui nós temos um tipo de fonte de alimentação. Detalhe, aqui na entrada da fonte nós temos um transformador. O transformador pega a tensão da rede, que é 110, e diminui para um outro valor, digamos 6 volts. Só que a tensão do transformador é alternada. O transformador é usado em todos os equipamentos que funcionam com menos de 110, que é o caso dos rádios, microsystem, gravadores, CD players. Os aparelhos funcionam com menos de 110. Já os televisores funcionam com 110, então nos televisores não tem transformador na entrada. Então vamos lá. Aqui o transformador diminui o 110 para 6 volts, só que ela sai alternada, ela muda de valor e muda de sentido. Então aqui nós temos um tipo de fonte de meia onda, bem simples, tem um diodo só. O diodo recebe o nome de retificador. O diodo é retificador. Então, o diodo só conduz quando a tensão do anodo é maior do que a tensão do catodo. Portanto, o diodo só vai deixar passar a parte positiva da tensão alternada. Se ele tivesse ao contrário, deixaria passar a parte negativa. O diodo deixa passar somente as partes positivas. Só que essa tensão fornecida pelo diodo é pulsante, ela ainda fica mudando de valor. Para alimentar o aparelho não serve. Para alimentar o aparelho, nós precisamos de tensão contínua. Daí vai entrar o capacitor eletrolítico, que faz o papel de filtro. O capacitor eletrolítico, quando a tensão chega no valor máximo, ele se carrega. Quando a tensão diminui para zero, ele vai descarregando devagar. Quando a tensão aumenta, ele carrega, e quando a tensão diminui, ele descarrega devagar. Então percebam que no terminal do capacitor, a tensão já é quase contínua. Nesse caso aqui tem um pouquinho de ondulação. Quanto maior for esse capacitor eletrolítico, mais reta vai ser a corrente contínua. O capacitor eletrolítico então recebe o nome de filtro. E deve ser um eletrolítico bem grande. Normalmente os capacitores de filtro das fontes têm valor muito alto. Agora percebam o seguinte, o transformador fornece 6 volts. Na saída da fonte, teoricamente, deveríamos ter 6. Na verdade, vamos ter um pouco a mais. Depois eu explico o porquê. A fonte de meia onda não é muito usada na entrada de rede dos aparelhos porque a tensão contínua fornecida tem muita ondulação. Aqui nós temos outro tipo de fonte que você vai encontrar em alguns poucos rádios. Essa fonte possui um transformador de 3 fios, um secundário de 3 fios, sendo que o fio central é 0, uma ponta, nesse caso, vale 6 volts e a outra ponta 6 volts. Então ele é conhecido com o nome de 6 mais 6. Em cada ponta dele tem um diodo retificador, para aproveitar os dois semiciclos da corrente alternada. Então, no primeiro instante, quando o terminal de cima é positivo e de baixo negativo, o diodo de cima conduz e de baixo não, passa o pulso positivo. No segundo instante, quando o terminal de baixo é positivo, é o diodo de baixo que vai conduzir, passa o segundo pulso. No terceiro instante, o terminal de cima volta a ser positivo, aí o diodo de cima conduz, passa o terceiro pulso. Então perceba que esses diodos ficam conduzindo alternadamente, ora um, ora outro, de tal modo a fornecer uma tensão pulsante sem intervalo entre um pulso e outro. Daí, quando for passar pelo filtro, percebam como a tensão já é praticamente contínua, que não dá muito tempo do capacitor se descarregar.
No exemplo anterior dava, mas nesse aqui não. Então, esse circuito de onda completa necessita que o transformador tenha 3 fios no secundário. E é formado sempre por 2 diodos retificadores. Esse aqui é o tipo de fonte mais utilizado pelos aparelhos eletrônicos. A grande maioria dos aparelhos usa essa fonte. Então é uma fonte de onda completa, só que formando uma ponte de diodos. Então aqui nós temos os 4 diodos retificadores. Agora percebam o seguinte, tem 2 diodos que estão ligados catodo com catodo, e deles que sai o mais B. Os outros dois estão anodo com anodo, que vai ligado ao terra. Catodo com catodo, onde sai o mais B, anodo com anodo, onde sai o terra. Agora percebam o seguinte, esses 2 diodos aqui que estão na mesma direção, conduzem quando o terminal de cima é positivo, vai um pulso para cá. Já os outros 2 diodos conduzem quando é o terminal de baixo que é positivo, aí passa o segundo pulso. E assim por diante, essa fonte também fornece os pulsos bem próximos um do outro. Na hora que filtra, passa pelo capacitor de filtro, a tensão já é praticamente contínua. A vantagem desse circuito é que não há necessidade de ter transformador. No anterior, no de onda completa de 2 diodos, tinha que ter um transformador de 3 fios. Há casos em que esses 4 diodos estão dentro de uma peça só, a chamada ponte retificadora, 4 diodos num único componente. Aqui nós temos uma placa de uma caixa amplificada, aquelas caixinhas que se usa nos computadores. E aqui a fonte de alimentação. O transformador fica na entrada da rede, que transforma a tensão da rede de 110 para 6 volts, só continua alternada. Aqui a ponte retificadora, formada por 4 diodos. E aqui o capacitor de filtro. Percebam que o capacitor de filtro é o maior eletrolítico da placa, é o maior eletrolítico do aparelho. E aqui nós temos outra plaquinha, outro circuito. Nesse caso ela não tem o transformador. Aqui os fios onde entra o transformador. Aqui os 4 diodos. E aqui o capacitor de filtro, sempre o maior eletrolítico que tem na placa do aparelho. Aqui nós temos o esquema elétrico de um rádio bem simples. Então, para achar a fonte no esquema, o primeiro passo é localizar a tomada, transformador, e aqui nós temos a ponte retificadora. Conforme explicado, esses 2 diodos que estão catodo com catodo é da onde sai o mais B. Então o mais B vem para essa chave, desceu o AC, e daqui continua para alimentar o rádio, aqui é a linha de mais B. E aqui nós temos 2 capacitores de filtro. Poderia ser um só, mas nesse caso aqui são 2. Então a fonte do rádio a gente acha dessa forma. Aqui nós temos um outro esquema de um rádio gravador antigo. Aqui a entrada de força, transformador. Aqui a ponte de diodos. Esses 2 diodos que estão catodo com catodo é da onde sai o mais B. O mais B passa por essa linha, passa por essa chave. No caso do rádio está em tape, passa por essa chavinha que está no mecanismo do tape. Se tiver na função rádio, vai passar por essa outra chave. E aqui é o capacitor que filtra, um capacitor de valor alto. Já aqui é o esquema de um televisor. Entrada de rede. Agora, perceba que o televisor não tem aquele transformador na entrada, porque ele funciona com a tensão da TV. Temos essas 2 bobinas aqui, uma em cada polo da rede, que é para não deixar o ruído da fonte sair pela rede. Aqui a ponte retificadora, os 4 diodos. Os 2 diodos que estão catodo com catodo é da onde sai o mais B. E aqui o capacitor de filtro principal, o maior eletrolítico do TV. A tensão alternada fornecida pela rede ou pelo transformador tem uma particularidade interessante. Aqui o formato, como nós vimos, ela muda de valor e muda de sentido, ela é positiva, ela é negativa, mas ela tem aquilo que nós chamamos de valor médio, ou valor eficaz. É esse valor aqui que o seu multímetro consegue medir que o aparelho usa para funcionar. Mas ela tem um valor máximo. No caso da rede, o valor eficaz é 110. O valor máximo é 40% a mais, aproximadamente, que dá 150 volts, tanto na parte positiva quanto na parte negativa. Numa fonte de alimentação, o transformador que fornece 6 volts, na hora que retifica e filtra a tensão, o capacitor não se carrega com o valor eficaz do transformador, se carrega com a tensão total dele, que chega a 8,5 volts. Então é muito comum
numa fonte que o transformador é 6 volts, sai uma tensão um pouquinho acima, tipo 8,5. É claro que na hora que ligar no circuito, há o consumo e a tensão dá uma diminuída.